de imediato. Aqui, como podem ver em plena imagem, é com muito gosto que eu hoje volto à Madeira. É, de facto, um gosto particular que eu tenho de ir até à Pérola do Atlântico, porque tenho, como já puderam também perceber, o regressado Vítor Calado, ele que tem a sua história feita nos Rallys da Madeira e não para de preencher mais páginas precisamente na sua história. O Vítor que esteve recentemente no Rally Vinho da Madeira com um amigo particular, já vamos conhecer aqui o trabalho daquilo que foi feito, e o Vítor aceitou o meu desafio para falarmos precisamente deste desafio correr em casa com um outro piloto que faltava dentro do currículo de pilotos vencedores, precisamente no RVE. Por isso, sem mais demoras, Vítor, agradeço demais a simpatia, a disponibilidade, percebo que está bem, pelo menos uma cara muito sorridente para já, para início. E eu ia perguntar, porque já passaram aqui, vamos fazer contas de cabeça, 2, 3 semanas, como é que é feito o balanço de quem esteve por dentro, neste caso dentro, a navegar no Rally Vinho da Madeira, como é que as coisas correram, Vítor? Podemos começar por aí para perceber, porque foi um convite irrecusável por aquilo que também nós já soubemos. Quer falar sobre isso? Foi. Olá, Gonçalo, boa noite a todos e uma vez mais obrigado pelo convite e pela deferência. Será sempre um gosto aceitar e responder positivamente a estes desafios que vens lançando e onde pudermos contribuir para melhorar também a visão do desporto que todos nós amamos, naquilo que me diz respeito, tudo farei para contribuir para esse sentimento geral. O Rally Vinho Madeira foi um misto de emoções. À partida, estava programado assistir ao Rally, portanto, nem estava a contar participar, porque me encontrava também na Madeira há muito pouco tempo. Não tinha nenhum contacto feito, nem estabelecido, nem havia nenhuma intenção de o fazer. Entretanto, o Vítor Sá lança-me o desafio de acompanhá-lo nesta prova. Queria fazer o troféu da Copa Ibérica nos Peugeots, portanto o Rally Vinho Madeira ia contar com uma participação de cerca de 18 pilotos, todos muito jovens, alguns já com algum historial e de europeu mesmo e de também nacional. E achei interessante porque de todos os pilotos que estão no topo dos rallies da Madeira e que foram vencedores dos campeonatos nos últimos anos, o Vítor Sá, de facto, era o único que ainda não tinha navegado, já tinha estado com o Alexandre Camacho, com o Miguel Nunes, com o João Silva, e faltava-me, de facto, o Vítor Sá. O entrosamento foi extremamente fácil, nós com praticamente... Vítor, mas eu peço desculpa de interromper e só perguntar, ficou com o pé atrás quando surgiu esse convite devido ao grau de modernidade, vamos dizer assim, para estes Peugeot, trazem uma competição por trás dela muito importante, muita luta, muitos pilotos com sangue na guerra, essa nova geração, ou pelo contrário, vamos a isso, é de facto um desafio bom, vamos aceitar e vamos... Epá, eu e o Vítor já nos conhecemos há muitos anos, mas de facto nunca tínhamos feito um rally juntos. Eu conheço o Vítor já há muito tempo, sei o seu modo de estar e de pensar e de atuar. É um piloto ganhador, apesar de já estar quase na casa dos 50 e muitos anos. É um piloto ganhador, nunca perdeu essa característica. Não entra em nenhum desafio para marcar presença, portanto entra para ganhar. Um piloto habituadíssimo a competir com os mais elevados padrões de qualidade e um nível de exigência muito, muito grande. Havia aqui alguns constrangimentos, desde logo, o facto de nenhum de nós conhecer o carro, nem conhecíamos a viatura. Tínhamos um handicap também, nunca tínhamos andado ao lado um do outro. Esta viatura era uma viatura usada, portanto ainda nem sabíamos em que estado é que estava a viatura. Ele conhece-me e sabe daquilo que eu sou capaz de fazer e eu também conheço o Vítor e sei daquilo que ele é capaz de fazer. Curioso e em jeito de brincadeira, confesso que a nossa primeira conversa foi do tipo, eu só aceito, Vítor, se for para ganhar. E ele diz exatamente a mesma coisa. Não, mas eu só te convidei se quiseres entrar com o espírito de ganhar. Pronto, então vamos a isso. Mas o Rally tem jovens lobos. Ótimo, mas ninguém conhece tão bem a estrada como nós, o terreno, não conhecemos o carro, mas vamos fazer aquilo que pudermos fazer. Portanto, em termos de expectativas iniciais, o Rally correu muitíssimo bem. Em termos de sentimento no fim do Rally, sentimos que quando acabou a última classificativa, que por acaso ganhamos a Power Stage,
sentimos que o rally deveria começar exatamente onde acabou, porque terminou no ponto repousado, terminou quando achávamos que tínhamos o carro já com um setup bastante razoável, com as afinações já a transmitir-nos muito mais confiança na abordagem das curvas e no traçado que nós temos aqui na Madeira, e, portanto, ficou um sentimento agridoce. Foi muito bom face à expectativa inicial, mas sentimos que podíamos ter feito melhor se o rally tivesse começado quando acabou. E ficou aquela expectativa de fazer mais provas, mas percebo que vai haver aqui algumas dificuldades. Eu estou-me a antecipar um bocadinho da pergunta final, que é o futuro, perceber o que é que por aí pode vir, mas ficou aberto aqui o apetite para mais, ou foi uma presença pontual e só, quanto muito, no próximo ano, se a nível profissional, pessoal, surgir essa oportunidade? Eu, por norma, Gonçalo, só não estou ou só não participo se for de todo impossível fazê-lo. Se depender apenas de mim e da minha vontade, estarei presente em todos os ralis e campeonatos que me for possível estar presente. Isto é uma doença de família, já vem de trás, já vem de há muitos anos. Eu faço ralis desde os 18 anos, tenho hoje 51 anos e eu não me vejo a passar para um Legends tão cedo. Portanto, quero continuar a fazer. Naturalmente, o Gonçalo também sabe, tenho alguns desafios profissionais em mãos nesta altura que me podem impedir de fazer os últimos 2 ralis do campeonato regional, e tenho isso acertado com o Vítor Sá. Eu vou estar ausente da Madeira nos próximos 3 meses, e se vier à Madeira há de ser apenas em fins de semana, portanto não acho que tenha muitas condições para assumir um compromisso sério com alguém até o final do campeonato. O que não significa que não esteja já a preparar e a olhar para o campeonato 2024, e aí sim gostaria de voltar à ribalta do campeonato regional, a disputar o título o título absoluto do campeonato da Madeira, e gostava. Não tenho nada preparado, nem nada pensado, é algo que está apenas na minha cabeça, portanto vontade não me falta. Agora é encontrar o parceiro certo, o projeto certo, e toda a gente sabe que estes projetos, cada ano que passa, se tornam cada vez mais difíceis de se conseguirem montar, mas tudo farei para estar no início do próximo campeonato. Obviamente podemos voltar aqui atrás um bocadinho no tempo e perceber, devido às suas palavras, Vítor, de que as expectativas para este ano, falar do início do ano, eram diferentes daquilo que se vê confrontado tanto a nível pessoal como a nível profissional, onde tinha um plano já estabelecido com outro piloto de fazer campeonato até de Portugal de ralis. É assim? Pode-nos confirmar, de facto, os seus planos que não se concretizaram, como dizem muito bem, por razões pessoais e profissionais? Sim, não é segredo para ninguém. Os últimos 3 anos eu estive ao lado do Bernardo Sousa, piloto que eu considero bastante e gosto imenso do Bernardo, e sem demérito para os outros pilotos com quem estive, foi aquele que mais me marcou. É de facto um piloto fora de série, excepcional, e somos grandes amigos há muitos anos. E, de facto, portanto, o último rally que nós tínhamos feito tinha sido em Canárias, o ano passado, salvo erro, final de novembro, dezembro. Não foi um bom rally para nós. Estávamos a disputar o rally com o Henning Solberg e tivemos um acidente. Acabamos por ficar os dois apiados no hospital local, mas tudo bem, acabou esse ano e começamos a preparar o campeonato de 23. E tudo estava preparado para fazermos o campeonato de Portugal, os dois juntos, mas por razões profissionais e da minha parte, exclusivamente da minha parte, não tive condições de tempo e apenas de disponibilidade de tempo para poder fazê-lo, porque o campeonato tem 9 provas, ao nível que nós queríamos competir e íamos fazê-lo para disputar o campeonato, em termos absolutos, ia exigir da nossa parte uma dedicação muito grande em termos de preparação de provas e treinos, o que implicaria quase em cada mês despender uma semana só para o efeito.
e eu não tinha condições profissionais para fazê-lo, e tive que abdicar com muita pena minha, tive que abdicar do projeto. Falei com o Bernardo e pronto, ficou a competição deste ano suspensa até voltar a reunir condições de tempo para poder fazê-lo. Mas pronto, por acaso o Rally Vinho Madeira estava previsto ser feito dentro do calendário do Campeonato Nacional, não foi feito, mas foi feito com outro piloto e agora abrem-se novas perspectivas. Vítor, e era inevitável falarmos, porque são anos de muita experiência, são anos de quilómetros feitos. Como é que foi, ou como é que está a ser visto este campeonato regional da Madeira de rallies este ano? Temos tido um Miguel Nunes a dominar nos últimos anos, vamos fazer as coisas assim de uma forma resumida. Este ano temos um Alexandre Camacho que já vem numa parte final do ano passado também extraordinária, a querer bater o pé e a querer outra vez, que eu já lhe perdi a conta aos campeonatos ganhos por parte do Alexandre Camacho, mas há aqui de facto uma luta titânica a dois, as coisas ainda estão longe de estarem resolvidas, e depois temos o Miguel Caires, vamos dizer assim, que também passou aqui pelo 16 válvulas e que nos deixou a sua opinião, sabendo que há também outros outsiders que podem ter outras palavras a dizer. Eu perguntava ao Vítor, naturalmente pela experiência, por estes anos todos, como é que está a ver, no caso concreto, primeiro, os rallies da competição por dentro, mas também pelo lado de fora, se a nível organizativo está-se a dar passos seguros para o futuro, para voltarmos e continuarmos a ter a Madeira ao mais alto nível, no europeu, porque não? E também, já que estamos a falar sobre isso, também a nível de público e de operações de cativar público para ver a prova, porque foi visível em algumas especiais na Madeira que a um público continua a aderir ao Rally Vinho da Madeira. Sim, eu começo, se calhar, exatamente por este último ponto, porque parece-me que é de todos o mais importante. Todos nós, quando digo nós, estou a incluir pilotos, equipas técnicas, organizações e o público em geral. E depois, naturalmente, temos aqui tudo o que é institucional, o governo regional, portanto, câmaras locais, etc. Se olharmos para todos estes players de mercado, aquilo que para mim faz a grande diferença e é de facto quem pode comandar o destino dos rallies são o público. E é o público porque ou o público adere e gosta e é fã e acorre em grande número e sente-se acarinhado, ou então, se isso não acontecer, a própria modalidade acaba por perder o interesse. Aqui na Madeira, isso está salvaguardado já há muitos anos, continua. Eu continuo a dizer que os rallies da Madeira têm um impacto muito superior ao futebol. Eu utilizo como exemplo, até em conversas particulares, se tivermos um jogo de futebol entre duas equipas da primeira divisão na Madeira e um rally, metade da população mais de metade está a ver o rally e apenas um número residual é que vai ver um jogo de futebol. As pessoas, de facto, amam o desporto automóvel e amam os rallies. Portanto, esse aspecto está assegurado e saibamos nós todos, pilotos e organizações, retirar aquilo que de bom há para retirar deste facto, que é saber transportar estas imagens e saber transportar esta visibilidade que os rallies têm em termos regionais e fazer chegar estes projetos às empresas para que, em termos de patrocínios e de apoios, seja mais fácil assegurar ou catapultar os rallies da Madeira para outro patamar. E aqui entro já numa perspectiva de futuro que eu creio que será um futuro a curto prazo, que é a possibilidade que se abriu este ano de o Rally Vinho Madeira poder vir a integrar um campeonato da Europa. Essa porta está aberta. Aquilo que pode fazer a diferença são questões monetárias. Portanto, não são questões de falta de infraestruturas, não é por falta de vontade da população, não é por falta de vontade dos pilotos, não é por falta de capacidade técnica das organizações. Estamos a falar exclusivamente de condições financeiras e vontade política. Se a Madeira tiver o mesmo apoio financeiro que os Açores têm para o rally dos Açores, a Madeira entra imediatamente no europeu. Todas as questões logísticas que gravitam aqui à volta disto, o transporte das viaturas, isso é secundário e de certeza que se consegue contornar esse tema da mesma forma que os Açores também contornaram e, aliás, os Açores até estavam e estão também numa posição até mais distante da placa continental do que está a Madeira. Portanto, eu acredito que sim, que é possível o Rally Vinho Madeira voltar a um europeu.
São os próprios pilotos que o afirmam e não são os pilotos apenas nacionais, são também os estrangeiros. A qualidade da nossa organização do Vinho Madeira está, portanto, já não tem palavras, as provas estão mais que dadas. Estamos perante uma das equipas, se calhar, do ponto de vista técnico, com melhores condições. E, aliás, a título de exemplo, por exemplo, vou só referir, o Pedro Melville de Araújo é a figura permanente e é convidado permanente por equipas da FIA para participar em provas até de montanha, do europeu, já tive no Dakar, já tive com várias participações a nível internacional, e isto atesta da qualidade que estas organizações têm. Do ponto de vista político, não me parece que estejam reunidas as melhores condições, ou se calhar há mesmo alguma falta de vontade, porque estas coisas, quando há comunicação e quando se explica bem o motivo pela qual se fazem determinadas apostas, as pessoas em geral, gostando do desporto, aceitam essas explicações. Não podemos utilizar os ralis como arma de arremesso para aquilo que são as nossas vontades da ocasião. Portanto, não é de certeza por 300 mil euros que esta prova, e 300 mil euros, estou a falar do budget atual para aquilo que é necessário. Não é por essa quantia, por 300 ou 400 mil euros, que a Madeira não voltará a um campeonato que tem a visibilidade que tem um campeonato da Europa. Portanto, eu sou uma pessoa otimista. Acredito que ultimamente temos dado, todos estes players têm dado passos significativos no sentido de credibilizar estas apostas. O retorno mediático e os estudos que têm sido apresentados não deixam qualquer margem para dúvidas. É um retorno que é muito mais analisado pelo investimento do que pelo custo em si. Portanto, parece-me uma falsa questão quando olhamos para isto como um problema. Acho que é uma oportunidade. Temos que agarrar como oportunidade e que sirva também para uma montra e um plano para os nossos atletas, os nossos concorrentes a nível nacional também conseguirem alguma projeção a nível internacional. Esse é o meu desejo, era aquilo que eu gostaria que acontecesse no futuro e vamos todos trabalhar para isso. E a nível de matéria-prima, pilotos também da Madeira não faltam, também percebo que há muita competição, fora dos holofotes que estão com os olhos postos em cima, naturalmente, dos primeiros, mas percebo que também há muita matéria-prima, neste caso, na Madeira também. A Madeira, e tocando agora um bocadinho no ponto do campeonato atual, o campeonato atual está a ser disputado entre o Miguel Nunes e o Alexandre. Conheço muitíssimo bem os dois, porque já tive a oportunidade de fazer ralis quer com um, quer com outro. Tive com o Miguel Nunes 4 anos, fomos campeões regionais 3 anos, acho eu. Com o Alexandre foram participações um bocadinho mais esporádicas, mas conheço muitíssimo bem os dois, quer como pessoa, quer como concorrentes, pilotos, e são os dois muito, muito iguais. Os dois têm um perfeito conhecimento das estradas da Madeira, como não podia deixar de ser. Os dois têm um dom para esta condução, porque é diferente conduzir um carro de rally ou conduzir um carro de estrada. Somos todos anjos nas estradas, mas conduzir um carro de rally tem a sua ciência. E, de facto, não há no panorama regional outros pilotos que tratem o carro por tu como os dois o fazem. Dito isto, onde é que residem as grandes diferenças? Em questões de pormenor. Ou é a mistura da borracha que foi mal escolhida naquele troço e naquela secção e que não correu bem, ou foi a afinação que nós queríamos melhorar aquela décima por quilómetro e afinal aquilo não correu tão bem porque o compromisso não foi tão bom para aquele piso e andamos um bocadinho para trás. Depois, no calor da emoção, a meio de um rally, julgamos que estamos a caminhar num determinado sentido e estamos a corrigir, mas para pior, e a coisa já não corre bem. Depois, ali pode haver uma pedrinha no caminho, há um furo, há um toque. Portanto, a disputa dos campeonatos entre o Alexandre e o Miguel, e é isto que tem dado muito sabor a esta competição regional, porque estão os dois num patamar muitíssimo elevado, é de facto uma questão de pormenores. Qualquer um dos dois tem muito boa estrutura técnica e conhece bem as estruturas dos dois.
Podemos dizer que o Alexandre tem uma estrutura um pouco mais profissionalizada, se calhar com outro tipo de condições financeiras que o Miguel não tem, mas acho que a diferença não se faz por aí. O Miguel também tem alguns atributos que, na minha opinião, são um bocadinho superiores ao Alexandre. Para mim, não há piloto que conheça tão bem o carro como o Miguel. O Miguel é um piloto que se senta no carro, faz meia dúzia de quilómetros e sabe exatamente o que é que tem que afinar, e setup, e molas, e cliques, e amortecedores. O Alexandre também o consegue fazer, mas com mais tempo. Mas são os dois pilotos excepcionais. Penso que o panorama regional pode vir a contar com mais 3 pilotos para disputar os primeiros lugares absolutos, e diria nos próximos 2 anos, talvez. Eu gostaria que fosse já no próximo ano, não sei se haverá condições para isso, mas vejo um Miguel Caires num próximo ano já a poder disputar aqui, pelo menos não a lutar pelo terceiro, mas a lutar por segundos lugares. Saiba o Miguel, com muita humildade, fazer também uma construção paulatina, com muita tranquilidade, sabedoria e degrau a degrau, porque é muito fácil andar 2 degraus para a frente e recuar 4. Estes carros não dão muita margem de erro e é fácil apanhar um susto e depois demorar 1 ano para recuperar desse mesmo susto. Portanto, o Miguel, se tiver cabeça, serenidade, pode fazer este percurso sem ser acidentado e penso que num curto espaço de tempo pode vir a lutar pelos lugares cimeiros. Gostava de ver, e acho que o João Silva tem todas as condições como piloto para com o carro também R5 poder disputar o campeonato absoluto. Neste momento a aposta passa pelas 2 rodas motrizes e está apostado nesse campeonato, mas o João, se tiver um bom projeto no próximo ano e se quiser arriscar no R5, é um piloto seguramente, para estar a lutar pelo campeonato absoluto. E por último, mas não é por esta ordem, acho que o próprio Vítor Sá, se tiver um projeto vencedor, também com o R5 nas mãos, também é um piloto para entrar nesta guerra dos campeonatos absolutos. Portanto, e deixava aqui para uma segunda linha Gil Freitas e companhias. Portanto, eu acho que seguramente vamos ter 2 pilotos, 3 no próximo ano, o Alexandre e o Miguel. Acho que este ano, só com uma hecatombe ou com um azar muito grande, é que o Alexandre não consegue revalidar o título de campeão regional. Mas quer ficasse com o Alexandre, quer ficasse com o Miguel, na minha opinião, estariam ou a um ou outro muito bem entregue o campeonato. Para o ano, acho que podemos ter um Miguel mais próximo, o Miguel Caires. O João, o Silva e o Vítor Sá, mudando de viatura, acho que poderiam disputar o campeonato absoluto. Se não o fizerem, vão ser ali 2 competidores para as 2 rodas motrizes. Mas seguramente uma coisa temos a certeza: vamos voltar a ter um campeonato muito disputado no próximo ano, com bons pilotos, boas máquinas, e o Campeonato Regional da Madeira a mostrar que é dos campeonatos mais competitivos em termos nacionais. Vamos para a última pergunta e agradecer mais uma vez este balanço importante e a maneira como está a ver os ralis, devido a toda essa experiência. Eu ia lançar aqui o desafio ao Vítor em relação à divulgação do próprio campeonato regional. Vejo um trabalho extraordinário a ser feito, que já de longos tempos, como nós conhecemos, jornalista da RTP, o Paulo Almada, não precisamos estar a personalizar, porque há mais como ele, o Carlos Silva, não, também, portanto, tudo bons nomes. A minha pergunta é se há, de facto, uma preocupação a nível organizativo das entidades regionais em divulgarem para fora da Madeira estes próprios ralis. Qual é a opinião sobre o trabalho que é feito na divulgação dos ralis regionais, neste caso na Madeira? Gonçalo, eu nestas coisas tenho uma visão, naturalmente numa ótica desportiva, mas fruto dos tempos, fruto da nossa própria realidade, as coisas têm que começar a ser analisadas. Se queremos, de facto, analisar as coisas num patamar mais elevado, é impossível fazê-lo sem trazer a componente empresarial e a gestão empresarial para estas coisas, mesmo que estejamos a falar apenas de desporto. Isto já não vai lá apenas por carolice.
Já não há aquelas organizações do antigamente que vestiam a camisola e iam de borla para os troços fazer os controles horários. Isso já não existe. Isso era no meu tempo em que eu tinha 12 anos e acompanhava o meu pai e fazíamos os CHs e as partidas e os stops e íamos só pelo gozo de participar. Isso hoje já não existe, já não há marshals que não sejam remunerados, não há equipas de controles que não sejam remuneradas, portanto, tudo isto virou um negócio. E o transportar os ralis e querer dar mais visibilidade também já não se consegue fazer com muitos Paulos Almadas. Portanto, o Paulo Almada faz um trabalho excepcional, de tirar o chapéu, levou e leva o desporto a um nível que se calhar nunca foi visto antes, só que a nossa velocidade é incomparavelmente inferior à velocidade daqueles que estão aqui com outro tipo de objetivos. E a profissionalização destas organizações tem que acontecer a essa velocidade. Nós temos que perspectivar estas organizações à imagem e semelhança, e eu vou dar um exemplo claro para todos percebermos. A revolução que nós assistimos no mundo da Fórmula 1 nos últimos 2 anos é aquilo que tem que acontecer nos ralis. Ou seja, temos que fazer um circo dentro dos ralis, com transmissões televisivas em direto, online, com zonas de espetáculo, com assistências participadas, concorridas, com se calhar séries televisivas acerca dos ralis, dar visibilidade aos pilotos, quem são os pilotos, o que é que fazem. Temos hoje histórias de vida verdadeiramente incríveis. Temos as histórias do Armindo, o Bruno Magalhães, o Miguel Campos, pilotos que já passaram, que deram nome, e pilotos muito bons, que tinham tudo para dar ao desporto. Uns correu muito bem, outros não correu tão bem quanto isso, mas é isto que agarra os adeptos, é isto que agarra os fãs, e é isto que dá nome, e é isto que depois, com esta adesão, traz sponsors e traz visibilidade. Eu vou só dar aqui um exemplo daquilo que nos aconteceu no Rally Vinho Madeira este ano. Nós tivemos o apoio de um canal televisivo, portanto, que fazia a transmissão em stream, o naminhaterra.com. Nós transmitimos o nosso rally, portanto, Vítor Sá, Vítor Calado, 24 horas e com a câmara online desde que começou o rally. Portanto, as pessoas que se ligassem àquele canal viam quando o carro estava parado, quando estava na assistência, quando estávamos no troço de ligação, quando estávamos... Os meus filhos viram o rally e acompanharam online dentro do carro. Portanto, são este tipo de exemplos que chamam as pessoas e levam as pessoas para a estrada. Tem que se criar aqui uma estrutura mais empresarial, com outro tipo de divulgação, que naturalmente o Paulo Almada e outros são players decisivos pelo nível de conhecimento e a paixão que trazem por trás de todo este movimento, mas temos que pensar em profissionalizar um bocadinho isto, dar outro tipo de estrutura e naturalmente rentabilizar estas apostas. Porque qualquer negócio que se consiga montar, temos o mercado, temos a Madeira. Temos público-alvo? Temos os adeptos que adoram a modalidade. Temos concorrentes? Temos disputa? Temos. Então o que é que falta para dar visibilidade? Faltam meios financeiros. Falta aquela destreza de gestão empresarial para catapultar isto para outros patamares. Muito bem, é uma ótima maneira de terminarmos este apontamento com tópicos de reflexão para quem de direito e que, claro, ficou aqui bem lançado dos temas com o Vítor Calado. Da minha parte, agradecer para já a simpatia, tendo aí um bocadinho de horário no meio de tanto compromisso efetivo. Agradecer a simpatia mais uma vez, Vítor. Desejar que esse regresso efetivo venha a acontecer até o final do ano e que 2024 seja também um ano de muito desenvolvimento também a nível profissional, também nos ralis, e que haja essa oportunidade de vermos o talento puro que é o Vítor Calado. Da minha parte, mando um abraço. Obrigado pela atenção e falamos no Paulo Almada. Falta referir o nome do Gonçalo, que também tem feito muito para esta modalidade, e assim continues com esta vontade, porque são estes pequenos apontamentos que fazem diferença, até para nós, para nos sentirmos mais envolvidos na matéria e para fazer passar esta mensagem a todos. Daquilo que, Gonçalo, o que depender da minha parte, conta com todo o apoio. E obrigado também. E é por vós. Muito bem. Uma boa noite. Obrigado. Até breve, Vítor. Obrigado. Obrigado, Gonçalo.